Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha e seguimos com a série Parabolando, onde nós temos conversado acerca das parábolas de Jesus que nos explicam o reino dos céus de uma forma humana, entendível e acessível. E não seria um exagero dizer que o episódio de hoje é uma das pregadinhas mais importantes que eu já fiz. Minha vida, não só na série. Na verdade, essa aqui é uma das principais mensagens que eu gostaria de passar para essa geração. Acredito que seja uma das coisas mais importantes para a gente pregar, anunciar nesses tempos. Então, vamos nessa. Nós vamos ler Lucas 6, do versículo 46 ao versículo 49. Se prepara. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Presta atenção que Jesus já está explicando a parábola enquanto ele conta a parábola. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Então vamos lá, a primeira lição prática, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é o começo da parábola logo, que o Senhor diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? E eu quero chamar a sua atenção para algo. O Senhor é quem manda. Não adianta chamar de Senhor se não obedece. Jesus procede então para explicar que o cara que diz que é Senhor e não obedece está construindo uma casa inútil sem alicerce. Porque é exatamente a obediência que separa os fãs de Jesus dos amigos de Jesus. Uma pessoa pode até admirar Jesus e falar: cara, Jesus pregou algumas coisas muito bonitas, ele era um homem muito legal, tinha umas coisas, né, uma vibe tão zen. O cara pode dizer isso, mas se ele não obedece e não sente a pressão, o fato de que ele tem que obedecer a quem ele chama de Senhor, ele não é um amigo de Jesus, ele é só um fã. Ele é uma pessoa, ele é uma casa construída sem alicerce, quer dizer, pode até ser bonitinha. Você pode olhar para a vida daquela pessoa e falar: nossa, que lindo, ele fala com tanto amor, ele trata as pessoas tão bem, ele cuida tão bem da vida dele. Mas se bate onda, essa casa não fica em pé, porque tudo que ela é bonitinha, ela não é útil, ela não é eficaz, ela não tem alicerce profundo. Porque obediência é o que separa os fãs de Jesus dos amigos de Jesus. Em João 15,14, Jesus falou: esses são os meus amigos, aqueles que obedecem o que eu falo. Em João 14,21, ele diz que esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Não tem como ser amigo de Jesus, não tem como ser alguém que ama Jesus se você não obedece as palavras dele. Então, um fã de Jesus pode até admirar as palavras dele, mas um amigo de Jesus as obedece. Um fã de Jesus pode até pensar que Jesus é bonito, Jesus é especial, mas um amigo de Jesus o adora com amor e verdade. Então, o Senhor é quem manda. O nosso amor pode ser visto na nossa obediência. Muitas vezes você vê até quem prega sobre Jesus, mas não prega sobre a obediência de Jesus, sobre a lei de Jesus. Então, pode até ser uma casa fofinha, mas é uma casa sem alicerce, que não sobrevive às ondas. Você quer construir algo de verdade na sua vida com Deus, você tem que obedecer a Jesus. Porque se você diz que Jesus é o seu Senhor, então você precisa obedecer. Se você não sente que você precisa obedecer, então admita. Ele não é seu Senhor. Você talvez tenha uma forte admiração por ele, mas ele não é seu Senhor se você não obedece. Que nos leva para o segundo ponto. O poder da palavra está na obediência. Porque se ouvir as palavras sem praticá-las, se ouvir as palavras sem obedecê-las, é como construir uma casa sem fundamentos que cai com qualquer onda. E ouvir e praticar, ouvir e obedecer, é como construir uma casa com um alicerce que sobrevive qualquer onda. Então o poder não está só em ouvir. Se fosse só em ouvir, os dois estavam bem, mas está em obedecer, porque só um deles sobrevive à onda e constrói alicerce. Então, mais importante do que você conhecer as verdades mais profundas acerca da palavra de Deus é você obedecer às verdades mais simples. Uma das coisas que mais parte o meu coração em estudar teologia é ver colegas de classe, pessoas que estão estudando também, que manjam muito, os caras entendem muito, mas não tem um coração pegando fogo. Uma das coisas que mais me dói o coração é entrar no Twitter e ver a galera que consegue falar mal, tirar sarro da igreja sem peso nenhum no coração, que consegue fazer meme de pastor desrespeitoso, com chacota, sem sentir aquela dor que te convida a orar pelas pessoas. O que eu estou tentando dizer é que eu prefiro 1000 vezes ser um crente louco que ser um crente chato. Ser um seguidor de Jesus louco do que ser alguém que diz ser seguidor de Jesus é chato. Nas palavras do meu grande amigo Nick Moretti, você lê altos livros
mas não consegue orar por alguém na fila do McDonald's. Adianta o quê? Conhecer as verdades mais profundas se você não for praticar as verdades mais simples. O cara consegue ser um teólogo, um pastor, com um ano de experiência, que é uma casa sem alicerce, porque ele não tem temor e zelo para obedecer às palavras do Senhor. E o cara consegue ser um jovem, consegue ser um zelador, consegue ser um homem de negócios, que é uma casa firme, porque ele leva a sério as palavras do Mestre. Não se deixe enganar. O poder está na obediência. Obviamente, o ideal é conhecer as verdades mais profundas e praticá-las. Até porque quem já conheceu a Bíblia um pouquinho, tem fome para conhecer ela mais um pouco. Terceira e última lição desse vídeo é que quem não obedece desmorona. Só sobra ruína. Quero ler de novo isso. Isso aqui é sobre a pessoa que ouve Jesus, prega Jesus, posta Jesus, mas não obedece o que ele fala. Não se importa com a lei de Jesus. Quem ouve e não obedece, palavras de Jesus, isso aqui, é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces e quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Obviamente, a única coisa que você pode esperar se você quiser ter uma vida sem alicerces é que você vai desmoronar. Para quem não obedece, Senhor, não leva a sério obedecer ao Senhor, só sobra ruína. Tiago, irmão de Jesus, escreveu isso aqui, que é sensacional. Em Tiago 1, 22 ao 25. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica só está se enganando, porque pensa que é bonito, mas não é eficaz se você não praticar. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, no Novo Testamento, perseverem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Mais uma vez, você ouvir a palavra sem praticar é loucura, é ineficiente, é inútil. Porque o grande propósito do que Deus revela através de sua palavra é que a gente possa praticar o que Ele revela. A ideia dessa comunicação é que isso chegasse em nós e pudesse ser praticado por nós. Então, com muito temor, eu sinto a incumbência de te lembrar disso hoje. Tu pode escutar vídeo no YouTube todo dia, pode escutar podcast a semana inteira, de gente que está pregando e falando de Jesus, mas se isso não fosse algo que você vai ter temor para praticar, isso aqui é um enfeitezinho numa casa que vai cair, só vai sobrar ruína. Se você quer ter uma casa que sobrevive às ondas e os baques da vida, você precisa obedecer a Jesus, você precisa praticar o que Ele ensina. Através do Novo Testamento você vai ver homens que obedeciam a Jesus com muito zelo. E esses homens, eles estavam sorrindo livre ou preso, passando fome ou experimentando fartura. Esses homens tinham tudo, porque eles eram alicerçados em Cristo, a âncora da sua esperança. Por quê? Porque eles amavam a Jesus. Como nós sabemos que eles amavam a Jesus? Porque a linguagem de amor de Jesus é obediência, como ele falou em João 14, 21. Qualquer pessoa que ama o Senhor tem fome de obedecê-lo. Se você me perguntasse, Israel, o que você mais quer ver nessa geração? O que avivamento que essa geração precisa? A minha resposta seria essa, um avivamento de obediência. Eu quero que todo o coração, começando com o meu próprio, seja avivado para ter mais fome de obediência e obedecer cada detalhe da palavra de Deus. Porque se assim fizermos, os efeitos seriam nucleares, seriam atômicos, seriam bombásticos. Enfim, algo para se refletir. Não seja um fã de Jesus, seja um amigo dele. Se sinta alarmado com quem prega Jesus, mas não prega obedecer a Jesus. Com quem prega seu sorriso, mas não fala sobre obedecer as suas palavras. Você pode ver a beleza de Jesus nisso? Sim. Pode ver os filhos de Jesus? Pode, parcialmente. Mas sem falar sobre o que Jesus quer que a gente obedeça. A gente não está entregando o pacote completo, a gente não está. Bonito que for, essa casa não sobrevive às ondas. Não sobrevive. E se você sente que sua vida está em ruínas, fica aqui o convite inverso. A talvez avaliar como você tem obedecido e colocado em prática as palavras do Senhor. Algo que eu vejo muito é gente que quando a gente dá conselho, fala, cara, não entra nesse namoro, você está desrespeitando o conselho bíblico, o que a Bíblia diz, o cara não quer saber. Acha que está tentando ser chato, que está tentando ser antiquado, tudo que ele escuta no momento é o sentimento dele. E aí depois as coisas dão errado e ele não sabe como, ele não sabe por quê. Ele não entende que os mandamentos de Jesus, eles não são restrição, eles são por amor. Eles não são restrição por nenhum outro motivo além de amor.
de quem sabe como as coisas funcionam. Na moral, se eu partisse hoje, não vai acontecer. Eu ainda tenho muito trabalho a fazer. Mas se eu tivesse um último pedido para dar para você, se eu tivesse um único pedido a fazer para essa geração, e se qualquer pingo de respeito que você possa ter por mim te desse vontade de honrar esse pedido, meu pedido seria um só. Seria esse: tenha fome de obedecer ao Senhor. Se esforce para ser obediente, se esforce para conhecer a palavra de Deus e obedecê-la. Porque se você fizer isso, você se qualifica no que Jesus chamou de um amigo dele. E se você for um amigo de Jesus, nós já vimos um pouquinho do que acontece quando esses estão à solta ou presos. E mais de 2000 anos depois, estamos aqui discutindo sobre isso no YouTube, por causa desses. Que possamos ser os amigos de Jesus que pavimentam o caminho do Evangelho, com sorriso, suor, lágrima e sangue, para que um dia possam haver outras pessoas se tornando amigos de Jesus. Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!